Live da Escola Bíblica no Lar, uma realização da Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, Pastor Presidente Severino Alves e a missionária Linda Clay. A nossa igreja sede fica situada na Rua 11, número 43, em Cajueiro Seco. E para começar essa live, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, pedir a sua direção no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir que nesse momento o Senhor nos dê a direção, Senhor, para poder, Senhor, meu Deus, tratarmos acerca da Tua palavra, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, Senhor, permaneça sobre nós, nos ajudando, nos abençoando, Senhor, nos guardando, Senhor, no nome de Jesus. Eterno Deus, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, para compreender, Senhor, de forma cabal o que diz, meu Deus, a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu tenho aqui dois obreiros, né? Do meu lado direito, o presbítero Leomide Barros. Meu presbítero, graça e paz, sua saudação inicial no nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor ouvinte, a paz do Senhor Pastor Pedro, Júnior e João Batista. Quero desejar a todos uma boa noite e como a gente está assim mencionando a vocês dessa maneira, fique conosco, abra sua Bíblia, pegue a sua lição e hoje nós vamos tratar de um assunto poderoso para a glória do nome de Jesus. Quero mandar a paz para o nosso pastor Severino Alves, esposa, a missionária Linda Clay, todos os obreiros do Ministério Deus é Fiel e os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E do meu lado esquerdo está estreando hoje, né, diácono João Batista. Meu diácono, sua saudação inicial no nome de Jesus. Amém. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Desejar uma boa noite a todos que estão aí no conforto dos seus lares, que estão nos acompanhando. Que fique conosco, que nos acompanhe até o final. Vai ser bênção do céu. Quero saudar também com a paz do Senhor o pastor presidente, nosso pastor Severino Alves, sua esposa, missionária Linda Clay. Quero saudar com a paz do Senhor também minha família que está acompanhando, todos os irmãos, todos os obreiros, todos os membros congregados que estão assistindo. E abra também a sua Bíblia e que nos acompanhe para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos tratar da lição de número 4, que tem como tema Dons de Poder. A lição de número 4 é do próximo domingo. Amém? Então vamos tratar sobre os dons de poder. O texto áureo de nossa lição está registrado no livro de 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 4 ao verso de número 5, que diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática de nossa lição nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. O objetivo geral de nossa lição nessa noite é examinar os dons de poder. Os objetivos específicos é definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 4, verso de número 9 ao verso de número 11. Vamos ler para a glória de Deus. Veja o que aqui diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé.
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Verso de número 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus por tudo isso, no nome de Jesus. E já vamos iniciar o nosso debate de hoje, que está extraordinário em nome de Jesus. Amém? Mas antes, eu quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus para o nosso pastor presidente. Estamos aqui debaixo da graça de Deus e sobre a orientação dele, né? Os obreiros, todos nós aqui somos escalados pelo nosso pastor presidente. É uma grande honra poder representá-lo, não é? É uma tarefa bem difícil, bem complicada, mas com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, Ele nos dá sabedoria, não é? E a gente vamos discorrer aqui para a glória do nome do nosso Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor Marcos Antônio, né, que já participa, e também para a missionária Isabel e o pastor Elias Monteiro, né, o nosso pastor Elias. Ele nos diz aqui, ó, a paz do Senhor a todos, uma boa aula, que o poderoso Deus usem o pastor Pedro Júnior, o presbítero Leomi e o diácono João Batista. Glória a Deus, que Deus abençoe. Amém? Eu gostaria de pedir a todos que nos assistem para compartilhar essa live no nome de Jesus, para que a palavra de Deus alcance outras vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar agora com o diácono João Batista. Bem, o tema de nossa lição é dons de poder. E a gente aprendemos que que os dons têm 3 classificações. E cada classificação são 3 dons, né? A semana passada nós tratamos sobre os dons de revelação, que se dividiram em 3 dons. E agora vamos estar tratando sobre os dons de poder, que se classificam em 3. O dom da fé, né? O dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Bem, a lição, né, na sua introdução, diz o seguinte: se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? É uma pergunta. Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? 2 perguntas, né? Então vamos prosseguir agora com o debate. Diácono João Batista, explica para nós, né, para todos que nos assistem, né, o que significa fé. É o que a lição trata. Amém. A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Pegando o gancho aí dessa introdução, pastor Júnior e nossos amados ouvintes e internautas que estão nos acompanhando, ele diz assim, se Jesus não mudou, né, e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons e de poder no nosso ambiente. O que será que está acontecendo? Deus mudou? Jesus mudou? Os dons diminuíram? Não, os dons continuam os mesmos. A fé, ela continua sendo a mesma. A graça de Jesus continua sendo a mesma. Eu creio, na minha humilde concepção, que talvez as pessoas não estão direcionando a sua fé, ou estão com a fé sendo direcionada erradamente, ou com o propósito, ou com a intenção errada. Mas, por isso não vemos mais maravilhas, não vemos pessoas sendo curadas, não vemos pessoas sendo restauradas, pessoas sendo cegos enxergando, porque o Senhor Jesus falou nos seus evangelhos, nas suas pregações, que aquele que crê nele iria fazer obras iguais às deles e maiores ainda do que as deles. E por que a gente não vê isso? Né? É essa questão que o autor da revista pergunta, porque não vemos essas operações. E a pergunta do pastor, o que significa a fé? Na epístola de Hebreus,
no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o escritor ele fala no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não veem. Né? É o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé, ela é o firme fundamento. No grego, essa palavra firme fundamento, ela significa hipóstasis, que descreve a relação de Cristo com Deus. Ela está falando de uma fé que é uma fé pura, uma fé íntima. E a prova, no grego, significa elégicos, que indica a convicção íntima, e não se baseia em coisas visíveis. Ou seja, mais um respaldo para o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1. Quando ele diz que a fé é o firme fundamento, no grego, a palavra hipóstase descreve a relação de Cristo com Deus. É um firme fundamento, ou seja, é algo real, é algo patente, é algo forte. E a prova, no grego, essa palavra elégicos, indica convicção íntima. Ou seja, é algo que eu tenho certeza no meu íntimo. Então, a fé, que é o firme fundamento, ela é essa fé que nós temos que buscar. É essa fé que nós temos que vivê-la. É isso que a palavra nos ensina. Se você se aprofundar mais um pouco, se você orar, pedir direção a Deus, e ler a sua Bíblia, ler a sua revistinha e buscar, pedir a Deus a orientação, o discernimento, você vai entender que a fé não é algo que eu e você imaginamos, ou que é algo fantasioso, ou é só uma leitura. É algo real. Mais na frente nós vamos ver isso. E a fé é o firme fundamento, ou seja, é a convicção, é a certeza, é algo íntimo, é algo intrínseco do crente. É algo que tem que estar respaldado na vida do cristão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Batista, que definiu para nós o significado da fé. Né? Estamos já iniciando com o primeiro dom do grupo de dons de poder, que é a fé. Amém? O primeiro tópico trata sobre o dom da fé e ele, o diácono João Batista, explicou para nós a definição sobre fé. Eu não vou nem comentar, o senhor foi muito preciso. Né? Presbítero Leomir, gostaria de falar alguma coisa sobre o que o diácono João Batista falou sobre a definição da fé? Só para endossar mais o assunto aí, que o leitor, você que está acompanhando a lição, eu queria aqui também louvar a Deus pela vida do autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, né? Grande homem de Deus. Ele já coloca o texto de Hebreus 11 primeiro como a base, né, da fé, está cabeçando ali a galeria dos heróis da fé. Então, dali ele tirou toda essa definição do que significa a fé e trouxe para nós aí uma grande lição para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Leomir de Barros. Vamos agora para o segundo ponto, né, de nossa lição, do primeiro tópico, né, a fé como dom. Então explica para nós, por favor, presbítero Leomir, a fé como dom, porque existe várias classificações, digamos assim, sobre fé. Né? Tem gente que acha que só existe uma fé, né? Então explica para nós a fé como dom, por favor, fé como dom. Amém. É interessante a gente destacar aqui, antes de entrarmos aí na fé como dom, o pastor Elinaldo Renovato, ele nos traz aí uma definição maravilhosa a respeito da fé como dom, mas é importante a gente ressaltar e falar para você que existem outros tipos de fé, como por exemplo a fé, aquela fé salvadora, a fé salvífica que todos nós conhecemos, e temos aí a base, o texto bíblico que nos traz a referência sobre esta fé, a fé salvífica. Romanos 10 e 17 é um dos textos que nos mostra esse tipo de fé. Efésios 2 e 8 é outro texto que nos mostra esse tipo de fé. A fé comum, que é aquela fé que é natural, que todo mundo tem, né, em alguém ou em algo. A fé também como fruto, Gálatas 5 e 22 vai falar a respeito dessa fé como fruto, como caráter.
mas o pastor Arinaldo Renovato ele nos traz aqui a fé como um dom e define ela como algo que transcende a esfera natural, ou seja, ele está falando de algo sobrenatural. Aleluia. A fé que transcende algo natural, ou seja, ele não está limitando a possibilidade da fé realizar situações, consequentemente curas e operações de maravilha, porque por isso que a gente vê o dom da fé ele encabeçando, né? Ele vem na frente, em cima dos dons de operação de maravilhas e os dons de curar, porque é necessário a gente ter esse dom de fé para, consequentemente, a gente ver os outros dons acontecerem, ou seja, ele está encabeçando esses outros tipos de dons, o dom da fé. Então, ele nos deixa bem claro que essa fé é uma fé milagrosa, uma fé sobrenatural, objetivando sempre a edificação da igreja. E a gente vê um texto que eu queria que os irmãos acompanhassem, Atos capítulo 14, o verso de número 8 e o 9, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele avista um certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento. Este texto que nós estamos lendo é um exemplo desse dom, o dom da fé. Atos capítulo 14, o verso 8 e 9, a Bíblia vai dizer que existia um coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E a Bíblia diz que Paulo, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Aqui eu quero mencionar para você essa fé. Paulo, ele aqui exerce o dom da fé que ele tinha naquele momento, e ele consegue enxergar a fé que tinha no coxo. Aleluia. Ou seja, esse dom, como capacitação para a igreja, é algo sobrenatural. Paulo, ele tinha aquele dom, mas ele enxergou algo abstrato dentro do coxo. Ele tinha fé para ser curado. Você prestando atenção e vendo o ministério de cura de Jesus aqui na terra, você vai ver que na maioria dos seus milagres, Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Você está curado porque a sua fé, essa fé, que ela é capaz de realizar o impossível, né? Que capacita o crente para realizar coisas sobrenaturais. É essa fé que o apóstolo Paulo ele está aqui mencionando para nós nessa primeira carta aos Coríntios, a qual está aí a nossa leitura bíblica em classe. Então, ela é distinta, o dom da fé é distinto da fé salvífica, ela é distinta da fé natural, ela é distinta da fé como fruto. O dom da fé é algo sobrenatural, ele vai além da esfera natural, é algo sobrenatural, e sempre os dons visando o crescimento do reino, visando exaltar o nome de Jesus, visando a propagação do evangelho em massa. Através dos dons espirituais podemos alcançar vidas. Aleluia. Para o reino dos céus. Podemos alcançar pessoas que estão nesse momento passando por enfermidades, que eles estão definhando e sem crer mais. É através desse dom que podemos alcançar. Ou seja, resumindo, através desse dom a gente consegue propagar o evangelho e ganhar almas para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o presbítero Leomir de Barros, que explicou para nós, né, a fé como um dom. Então a gente já aprendemos que o significado da fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E aprendemos que o dom da fé é diferente da fé salvífica, da fé comum. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Glória a Deus. É como o presbítero Leomir de Barros acabou de falar aqui. É uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade
especial, ou seja, é uma fé sobrenatural. E só para completar, existe alguém que disse, que chega a dizer que a fé sobrenatural ela é surda para o desânimo e ela é cega para as impossibilidades, ou seja, não existe barreiras para esse dom da fé, né? A gente crê e através do Espírito Santo, capacitando a igreja, o impossível acontece. Só para corroborar com a explicação do presbítero Leomir, inclusive a gente vê essa operação de fé, essa operação de milagre, e a gente tem em contrapartida a isso, eu mesmo já presenciei isso, de pessoas orarem por certas situações e não acontecer, porque pedir oração, eu estou precisando, e vai para a igreja e faz a campanha e busca e não acontece. Por quê? Falta essa fé, porque não basta só a fé de quem está orando, como Paulo fez com o coxo. Paulo viu a fé dele, viu que ele seria curado, independente da situação. Paulo viu a fé do coxo e agindo com a fé, então corroborou a fé um com o outro. Então é preciso que a pessoa que está esperando o milagre também tenha fé nisso. E o que acontece, infelizmente, muito hoje, é que as pessoas esperam que aconteça, que seja feito, mas não busca essa fé, não busca esse dom, não busca estar nessa sintonia. A gente sabe que a fé ela é milagrosa e ela não tem barreiras para acontecer. Mas existem situações que é preciso que eu e você tenhamos essa fé que o coxo tinha. O coxo estava com fé que ia ser curado. A Bíblia diz que ele ouviu que Paulo fazia milagres, fazia sinais, e esse coxo, quando Paulo fita os olhos nele, pela fé, Paulo vê a fé dele. E ele diz, é curado, fica em pé, e acontece o milagre. Quantas vezes a gente não está passando por uma situação que é preciso que a nossa fé reaja também, e para que Deus venha fazer um milagre em nossas vidas. Glória a Deus. Não é? Como é bom estudar a palavra de Deus, não é? Assim como quando os servos do Senhor aqui estão falando, a gente somos avivados pela palavra. Né? Há uma alegria transcendental, né? Algo sobrenatural entre nós. Como é bom poder estar aqui falando da palavra de Deus. Diácono João Batista, já falamos sobre o significado da fé, a fé como dom. Agora explica para nós, por favor, quais são exemplos práticos do dom da fé. Amém. Nós temos exemplos do dom da fé, ainda continuamos no livro de Hebreus. Nós vamos ver quando o escritor da carta aos Hebreus, do livro aos Hebreus, ele fala no capítulo 11, e ele sai discorrendo, como foi bem dito aqui pelo presbítero Leomir, que é uma galeria dos heróis da fé. Então ele sai discorrendo vários homens de Deus, várias situações, várias épocas, ele cita, e ele se prende a dois, a Abraão e a Moisés. Abraão, pela fé, quando foi chamado, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi para o lugar que havia de herdar como herança, e saiu sem saber para onde ia. É assim que diz o texto em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão tomou essa atitude, ele recebeu de Deus, Deus falou com ele, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E pela fé, ele recebeu aquela palavra, ele creu, ele não sabia nem para onde ia, e pela fé ele agiu. Existe outro exemplo de fé, Noé. Noé, quando foi divinamente alertado, divinamente inspirado do que ia acontecer, não se tinha nem ideia. A Bíblia relata que havia muito tempo que não chovia na terra, havia uma seca terrível nos tempos de Noé. E quem imaginaria que iria cair um dilúvio que iria destruir todo mundo? Mas Noé foi avisado divinamente. E pela fé, ele crê naquilo ali, constrói um barco para a salvação daqueles que creram, embora tenham sido apenas os seus familiares. Mas pela fé, aqueles poucos ali creram na fé de Noé e entraram na arca e se salvaram. Então, esses homens, eles agiram. Moisés também viu o livramento do Senhor antes que acontecesse. Moisés, quando estava ali, diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, já afundando no cangote, podemos dizer assim, falando no nosso cotidiano, no nosso linguajar, e certo da destruição. Moisés e o povo ali de Israel, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, estavam certos que iam ser destruídos.
Moisés não se abalou com aquilo. Ainda que o povo murmurava, o povo se desesperou, teve medo, olhou quando viu o exército, os carros, os cavaleiros de Faraó, disse, pronto, é o fim. Mas Moisés se manteve firme. Ele viu o livramento antes dele acontecer. Pela fé, Moisés viu o mar sendo aberto. Moisés viu o livramento. Ele disse para o povo, fiquem calmos, se acalmem. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar hoje. Ou seja, não tinha nem acontecido. Mas pela fé, Moisés deu aquela palavra e Deus usou Moisés. Aí fala lá na frente, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, quer que tu esteja na mão, toca no mar. Mas antes disso tudo, Moisés deu uma palavra de fé para o povo. Moisés disse, fiquem calmos, vocês vão ver o livramento do Senhor. Ele não sabia nem o que era. Ele não sabia nem o que ia acontecer. Mas ele sabia que Deus ia livrar, pela fé. Esses são alguns exemplos que a gente pode ter na Bíblia. E você aí que está nos assistindo, pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e você vai ver vários exemplos de homens da fé no Antigo Testamento. E, como foi bem dito aqui pelo presbítero Leoni, é uma galeria dos heróis da fé. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Batista, que deu exemplos, vários exemplos, claro, sobre o dom da fé. Amém? E com isso a gente encerra o primeiro tópico de nossa lição, que trata sobre o primeiro dom do grupo de dons de poder, que é o dom da fé. Amém? Glória a Deus. A síntese, desse tópico nos diz o seguinte: o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Ainda tem mais essa, não é? O dom da fé é para a glória de Deus, não é para a glória humana, não é para a glória do homem, é para a edificação da igreja e é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Quero mandar aqui a paz do Senhor para o pastor Marcos Antônio. Ele nos diz o seguinte: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dom de curar e dom de operação de milagres, para sempre, de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Glória a Deus, é isso mesmo, meu pastor Marcos Antônio. Quero mandar paz aqui para a irmã Isoneide Carvalho, a irmã Cleane Oliveira, nosso pastor presidente, ele já está nos acompanhando, que Deus abençoe. Ele manda aqui uma boa noite, a todo o povo de Deus. O diácono Nilson Roberto, que Deus abençoe. O evangelista Anderson, a irmã Silvana Moraes, a missionária Edilma Pereira, a irmã Albanita Gomes, glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Maria Helena, amém? E a todos que nos assistem, a esposa do diácono João Batista, a irmã Ladiane Félix, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos? É prima da irmã Maria Helena que está nos assistindo. Amém. A diaconisa Ladiane Félix é a prima da irmã Maria Helena, é isso? Isso, está lá em Caruaru. Glória a Deus, está nos acompanhando na cidade de Caruaru. Que Deus abençoe. Compartilhe a live em nome de Jesus, para que a palavra de Deus alcance outras vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que trata sobre os dons de curar. Vamos falar agora sobre os dons de curar e quero convidar o presbítero Leomide Barros. Meu presbítero, o que são de fato os dons de curar? Amém. Mais uma vez, o pastor Elinaldo Renovado, vamos sempre aí trazendo aí para nós uma grande explicação, e ele já coloca aí como os dons de curar no plural, Você vê aí que eles estão no plural, E ele já nos diz que são recursos de caráter sobrenatural. Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura. O que me chamou a atenção foi aqui, na cura de qualquer tipo de doença. Aleluia. Na cura de qualquer tipo de enfermidade. Ou seja, na cura de todas as enfermidades. Não existe enfermidade ou doença
que através desse dom, quando Deus quer operar, não seja dissipado, né? Ele não está colocando limite, ou seja, não há limite, não há impedimento, né? Nesse dom de curar, quando Deus quer usá-lo através da gente, da minha pessoa, da sua pessoa, né, da igreja, para atuar, né, nessa questão da enfermidade, das doenças. Os dons de curar, eles não limitam a enfermidade. Você vê que é algo tão sobrenatural que não existe limite para a cura da doença ou a cura da enfermidade. A gente vê e temos exemplos maravilhosos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de que alguém chega para você ou para mim, um médico, e dizer assim: olha, a partir de agora é com Deus. Só Deus. Só Deus. O que eu já tinha de fazer, eu já fiz. A partir de agora, vamos só esperar, né, o que vai acontecer. Estamos só esperando fulano ou fulana partir, dormir, morrer, né? Ou seja, está limitando. A gente vê a limitação, né, do ser humano aqui através desse assunto, mas através dos dons de cura, né, onde não há limitação para ele operar. Deus, ele quer trabalhar na minha e na sua vida através dos dons espirituais para nos capacitar, visando, volto a falar, torno a falar, o reino, anunciar o reino. O que mais Jesus fez no seu ministério terreno foi a cura. Quem mais usou os dons de curar foi o nosso Cristo. Aleluia. Anunciando, realizando. Sabe por quê? Eu entendo que, como o pastor também falando aqui da concessão desses dons, a igreja ele deve ser a necessidade do evangelho continuar sendo pregado. Ou seja, existem pessoas, ou eu quero citar aí cerca de 70% ou 80%, né, de pessoas, elas querem ver para crer, né? É verdade. Querem ver, querem sentir. E o apóstolo Paulo, ele fala que a gente não devemos viver por vista, mas sim por fé. E o que é que ele quer dizer com esse texto? Que a nossa vista, ela tem limites, né? Ou seja, a nossa vista, ela tem limites. Eu só posso enxergar até onde a minha vista alcança. Isso. Né? E a gente vê que esse dom de cura, não. Esse dom de cura, ele transcende, né, através da fé. Por isso que a gente citou a fé encabeçando, o dom da fé encabeçando os dons de curar e, consequentemente, a operação de maravilhas, que a gente vai falar logo mais. A gente vê esse dom ele encabeçando, porque os dons de cura, os dons de curar, não existem limitações. Irmão, preste atenção nesse exemplo que eu citei. Se você ainda não passou ou já conhece alguém que já passou por esse tipo de situação, de dizer assim: olha, o médico já fez o que tinha de fazer. E fulano só está esperando a hora de ir. E de repente, passa um tempo, um dia, dois, e aquela pessoa que estava condenada, desenganada, estava totalmente desenganada pela medicina, né, ser totalmente o seu quadro clínico voltar à vida como ninguém consegue explicar. Até os próprios médicos ficam procurando uma resposta e não encontram, porque é coisa sobrenatural. Mas eu queria falar para você como é que esse dom ele pode se manifestar, como é que esses dons ele pode se manifestar na vida, na sua vida, na vida da igreja, através da palavra, né, através da oração. A gente vê esse dom ele ser manifesto através de uma palavra de ordem. Alguém dizer: enfermidade, sai agora em nome de Jesus, né? Através da imposição de mãos, né? Deus usando a vida do pastor, de um ministro, de uma irmã, para estar impondo as mãos, e isso é bíblico, né? Sobre a vida de alguém, e a gente vê esse dom. E são algumas maneiras,
de que esse dom ele pode ser utilizado e que vemos e temos a certeza que a palavra ela nos direciona dessa maneira, através da palavra, através da oração, através da palavra de ordem e através da imposição de mãos. A gente tem um pilar que é bastante conhecido na nossa igreja, na Assembleia de Deus, no pentecostalismo brasileiro, que é os 4 pilares que a gente bem conhece, que é Jesus salva, né? Jesus batiza, Jesus cura e em breve Jesus voltará. Ou seja, a cura ela faz parte totalmente do ministério de Jesus, ou seja, do pilar da nossa crença e que a gente defende e está dentro do pentecostalismo da Assembleia de Deus, o pentecostalismo brasileiro. Então os dons de curar, ele transcende também o natural. Ele vai além do natural, é algo sobrenatural e é capacitação de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Leomir de Barros, que falou sobre o que são os dons de curar. E o mais impressionante é que a cura é também uma mensagem evangelística, não é? Através da cura, Jesus é anunciado, não é? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, amém? Então, o Evangelho de Cristo é anunciado quando a cura, quando Deus opera uma maravilhas, porque é de forma evidenciada, de forma prática e clara, que o nosso Deus é o Deus que opera. Né? O Deus que cura é o Deus que opera. Ele que faz. É o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que faz. Glória a Deus. E pastor Júnior, só para a gente endossar, no Velho Testamento, e a lição ela vai dizer que o Deus Jeová Rafá, lá em Êxodo, tem o significado de o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que sara. Então temos esse exemplo também no Velho Testamento. E aqui a lição ela traz para nós o Deus que sara, Jeová Rafá, o Deus que cura. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar seguimento aqui, o debate está ótimo. Agora o negócio vai esquentar mais um pouco, né? Vai esquentar um pouquinho aqui. Aleluia. Diácono João Batista, por favor, explica para nós qual é a correlação entre redenção, né, e cura. Né? Onde é que os dois se encaixam? Qual é o envolvimento sobre redenção e cura? Por favor. Eu queria, antes de entrar, eu queria ler o texto que fala a respeito disso, que se encontra em Romanos, está na revistinha também, mas eu queria ler aqui o texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, e o versículo 23, que diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ora, por que Paulo disse isso aos Romanos? Que nós mesmos, nós que temos as primícias, também gememos. Ele diz, porque não só ela, mas nós mesmos. Quem é ela? Ele está se referindo a toda a criação. Ele está se referindo ao pecado quando entrou no mundo e veio as doenças, veio a morte e veio a definhação. Pode dizer assim, está se definhando toda a criação por causa do pecado. E nós, como crentes, apesar de sermos redimidos pelo Senhor, somos salvos, temos fé e cremos que se partirmos daqui vamos para a glória, vamos viver eternamente com Jesus Cristo, mas o nosso corpo, ainda que estivemos aqui, o nosso corpo ainda aguarda a redenção, ainda aguarda a mudança para que seja um corpo glorificado, um corpo que não sinta mais doença, que não sinta mais dor de cabeça, que não sinta fome, que não sinta sede. E Paulo está falando, discorrendo a respeito disso, quando ele trata de que toda a criação está definhando, está precisando de uma redenção. O que aflige a criação é o resultado do pecado na humanidade. E ele descreve não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Ora, hoje nós temos as primícias do Espírito. Nós estamos aqui comunhando com o poder do Espírito Santo, falando do poder da palavra de Deus, falando do Senhor Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura.
Mas o nosso corpo, ele ainda aguarda a redenção. Ele ainda aguarda a mudança. E só com a vinda de Cristo, só quando o Senhor Jesus ele voltar, o nosso corpo vai estar livre de doença. Ainda que nós tenhamos fé para orar, para curar enfermos, para pregar o Evangelho, temos que ter essa consciência. O nosso corpo ainda está sujeito a doenças, a enfermidades, a fraquezas, a mutilações. Temos que ter cuidado quando a gente estiver andando de moto, quando a gente estiver andando de carro, quando a gente estiver andando de bicicleta, em situações de risco, no trabalho, na rua, onde quer que seja, porque o nosso corpo ainda é limitado, nosso corpo ainda aguarda a redenção, ainda aguarda a transfiguração, que será um corpo transformado igual ao de Cristo, aí estaremos livres da morte, da enfermidade, da dor e de tudo isso. O autor, ele colocou bem aqui, enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Batista pela excelente explicação, a correlação entre redenção e cura. Eu estava ouvindo o senhor falar, vendo o senhor falar, o Espírito Santo me lembrou aqui sobre o quanto somos confrontados, às vezes, pelo diabo e pelas pessoas que são usadas por ele. Né? Quando dizem assim, tu é crente, não é? Por que tu está doente? Né? Tu é crente porque essa enfermidade te acometeu. Só que o crente que lê a Bíblia, presbítero Leomir de Barros, diácono João Batista, o crente que lê a Bíblia, ele sabe responder essas artimanhas do diabo, aleluia, conforme Romanos 8:23, né? Que fala de uma cura total. A redenção, diácono João Batista, é uma cura completa. A redenção final, né, no dia em que vamos nos encontrar com Cristo, o corpo será mudado, será transformado. Né? Então, né, no dia do encontro com Cristo, né, será um corpo transformado, um corpo incorruptível, livre de enfermidade, né, livre de tudo. Né? Nessa redenção final, né, haverá o livramento completo de toda e qualquer enfermidade. Ainda que a gente padeça, né, o nosso Deus, ele é poderoso para curar agora, para operar agora. E quero aproveitar o momento, né, em nome de Jesus, e profetizar a cura nos hospitais agora, nas UTIs, nas enfermarias, nas CTIs. Né? Em nome de Jesus, nós profetizamos agora a cura em todos os leitos de hospitais agora. Agora haverá uma cura mais completa. Será a redenção final. Né? O que é que Paulo nos diz no livro de Romanos 8:23? Né? O que é que Paulo nos diz? Não só ela, o senhor leu, não foi isso? Sim. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é justamente no dia do encontro com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Prosseguindo aqui com o debate, vamos para agora o terceiro ponto do segundo tópico. Gostaria de convidar agora o presbítero Leomir de Barros, que vai falar para nós sobre a necessidade do dom de curar. Qual é a necessidade de Jesus curar hoje? Não é? A gente sabe que o céu nos espera. No céu não haverá enfermidade, dor, sofrimento, não. Então, por que Jesus cura hoje? Glória a Deus. A gente vai falando, irmãos, e as ações vai chegando. Que a gente vai meditando em casa para trazer para a gente colocar tudo, para que a gente possa explicar, os irmãos venham entender. Aí vai trazendo a luz e aquela coisa vai ficando gostosa, mas vamos em frente aqui, ganhando tempo, para glória de Deus. Em relação a enfermidades, irmãos, eu só queria completar aqui o que a gente estava falando em relação a enfermidades. A gente sabe que as enfermidades, elas foram levadas por Cristo na cruz do Calvário. Isso é a nossa maior enfermidade, que se chama pecado, ele levou sobre ele. É por isso que alguns perguntam, mas por que você é crente e não pegou corona? Está com Covid-19, que é
uma doença que está assolando a humanidade hoje. Toda a humanidade. E por isso que aqui se encaixa a necessidade dos dons de cura para a igreja. Uma coisa está chamando a outra, você está aí compreendendo aí na sua casa, e a gente vai também esclarecer esse assunto. A gente vê, Deus ele quer curar, mas isso aí é algo que pertence a Deus, não pertence a mim. Determinar algo, determinar a cura, determinar que todo mal seja dissipado, se a vontade de Deus soberana não é essa. Não é? Então a gente tem que compreender. A maior enfermidade é aquele texto que está em Isaías 53, o versículo 4, em que o profeta fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali ele está trazendo para o lado espiritual, né, esse texto, e nos traz a direção de que a nossa maior enfermidade se chama hoje pecado. E ele levou sobre ele toda essa enfermidade. Por isso que tem aquele texto que Jesus ele declara dizendo: Pai, por que me abandonaste? Né? O pecado da humanidade estava sobre Cristo naquele momento. Então, aponta para o Calvário. Então, hoje estamos vivendo uma necessidade tremenda que a igreja, não diferente dos outros dons espirituais, não. Todos os dons espirituais, eles são essenciais para a igreja, para o progresso do Evangelho de Jesus aqui na Terra. E a gente tem visto um mundo muito incrédulo e em que a medicina se desenvolve rapidamente. Então o ser humano ele pensa que pode superar a Deus. Então o ser humano ele tem que entender e compreender que ele é limitado. Compreender e aceitar isso. Tem gente que quer dizer que não, eu faço, eu consigo, eu vou atrás, enquanto Deus ele já está com a cura do lado na mão, querendo apresentar. O ser humano tem que compreender essas limitações. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha o ministério, por isso há necessidade dos dons de curar na vida da igreja, porque é a propagação do Evangelho, é a continuidade de que Cristo deixou para nós. A gente leu aqui semana passada Atos 1:8, quando Cristo ele diz para a igreja, para os discípulos: olha, vós sois minhas testemunhas. E ele englobou, Jesus ele englobou todo o globo terra. Ele mencionou Jerusalém, Samaria, Judéia e por fim os confins da terra. Então é através dos dons espirituais, né, na vida da igreja. E a necessidade disso hoje, principalmente no mundo que estamos vivendo neste momento. As manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças, irmão. Não é exemplificar uma, duas, não. São todas. O poder é de Deus. E há necessidade da igreja buscar esses dons. A gente vê grandes exemplos de homens. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a sombra dele, por onde passava, curava. Irmãos, aleluia. Isso é tremendo. Então precisamos disso. A gente vê aqui Paulo, ele enxergando algo abstrato. É algo sobrenatural. Aleluia. Então há necessidade, até para a gente saber compreender e saber distinguir os dons de curar na vida de alguém, na vida da igreja. Por quê? Porque hoje existe tanta gente, irmãos, frustrados com os dons de cura. Tanta gente sendo enganado. Tem gente que pega um copo com água desse e diz que se eu tomar esse líquido aqui, eu vou ser curado da minha enfermidade. E aonde fica o Calvário? Onde fica o Evangelho de Cristo? Aleluia. Onde fica a propagação do Evangelho? Então os dons de cura, eles têm um foco, um alvo, e não nada foge desse foco. Então tem pessoas, como falo e já repito, que estão entristecidas com esses dons. Tem gente vendendo os dons de cura por aí, querendo comprar com um caroço de feijão por R$1.000, estipulando o valor para Deus curar.
Então há necessidade dos verdadeiros dons de cura ser manifestos. É verdade. Na vida da igreja. Então, meus irmãos, vamos buscar estes dons, essas capacitações sobrenaturais que Deus ele quer dispor, ou seja, já dispôs para a gente lá no passado. Então, cabe a gente buscar, feito o Paulo diz, com zelo, os melhores dons. E a Bíblia diz que ele vai nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe o presbítero Leomir Barros pela explicação sobre a necessidade do dom de curar hoje. Glória a Deus. Pode soar um pouco maquiavélico o que eu vou falar aqui, mas não é. Deus permite, e escute bem o que eu vou lhe dizer, permite não quer dizer que ele queira, é a vontade permissiva de Deus, é uma coisa, a vontade de Deus é outra, né? Então Deus permite algumas situações, enfermidades, para manifestar a sua glória. Aleluia. Não é? Para manifestar a sua graça, o seu poder, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Quero lembrar os senhores que a origem de toda enfermidade, né, está lá no Éden, está no pecado do homem. Não é? O ser humano ele não nasceu para morrer. Mas o que é que vem antes da morte? A enfermidade. Né? A enfermidade vem antes da morte. Então, o homem, quando pecou, ele foi sentenciado à morte e logo à enfermidade, né? Como consequência do pecado. Isso. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é maior. E Ele manifesta a sua graça curando, né? Dizendo, eu tenho poder. Dizendo, eu tenho uma cura. Dizendo, eu soluciono, eu curo, não é? Ele também dá inteligência aos médicos, aos cientistas. Ele provê todos os recursos necessários, né? Deus também cura através da medicina. Isso. Porque quem foi que deu inteligência aos cientistas? Quem foi que deu sabedoria, né, inteligência aos pesquisadores? Foi Deus. Aleluia. Então Deus cura de todas as formas. Glória a Deus. Deus cura de todas as formas. Glória a Deus. E com isso, a gente encerra o segundo tópico da lição. E eu quero aqui dar a síntese do tópico 2, que diz assim, ó: existe uma variedade de manifestações do dom de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Deus quer dar saúde. Deus quer lhe dar saúde. Em nome de Jesus, todos verão. Todos verão. Quem viver verá. O Covid-19 vai desaparecer porque a graça de Deus é maior. Há um tempo certo que Deus vai pôr o fim nisso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora eu quero lhe chamar sua atenção para as atividades de nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nossa igreja é a igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Clay. A nossa igreja sede fica na Rua 11, número 43, aqui em Cajueiro Seco, próximo à Escola Alzira da Fonseca. Amém? Os dias de culto em nossa igreja sede aqui é dia de terça, dia de quinta, sexta, sábado e domingo. Por conta da pandemia, por conta das restrições do governo do estado de Pernambuco, os horários estão de forma especial. Dia de terça, dia de quinta e sexta-feira começa às 18 horas e termina às 19h45. Amém? Terça-feira é culto de libertação, com unção, com imposição de mão, com pregação, com louvor. É bênção. Terça-feira, né? Amanhã vai ser bênção. Quinta-feira nós temos o culto de doutrina, que a gente chama culto de instrução. E o nosso pastor está trazendo aqui uma série de mensagens extraordinárias. Tem sido bênção. Quinta-feira, das 18 às 19h45. Sexta-feira, o Círculo da Oração, que também tem sido uma outra bênção de Deus, com as missionárias aqui na igreja, orando por tua vida, também no mesmo horário, das 18 às 19h45. No sábado, o nosso culto presencial é às 15 horas.
é das 15 às 16h45. Amém? Culto de louvor, de adoração, é bênção de Deus. No domingo nós temos 3 cultos da família. Isso mesmo, 3 cultos da família. O primeiro culto da família começa às 5 horas da manhã, das 5 às 7. Amém? Você pode vir participar no nome de Jesus, tem sido uma bênção. No domingo também, das 9 às 11, o segundo culto da família, que é uma outra bênção da parte de Deus, no nome de Jesus. E o terceiro culto da família é das 15 horas no domingo, das 15 às 16h45. Esses horários vão permanecer até o dia 25 desse mês, do mês de abril, imposta pelo governo estadual de Pernambuco para o combate ao Covid-19. Amém? Depois a gente vamos saber, né, depois do dia 25, o novo horário dos nossos cultos. E você também pode participar de todos os cultos pela parte da manhã, que é o culto matutino, que é das 5 horas até as 7, de domingo a domingo. Tem culto matutino aqui em nossa igreja, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero também dizer que o nosso ministério é um ministério missionário, comprometido com a pregação do Evangelho. Nós temos várias bases missionárias, né, espalhadas no interior do estado, mais precisamente na cidade de São Benedito do Sul, né, nos sítios, né, Sítio Pau d'Arco, Sítio Pistola, né, o Boqueirão, Pedra Lisa, né, são locais que não tem igreja, mas com a graça de Deus, o nosso pastor tem ido e tem implantado igrejas, né? Nós estamos construindo a mais nova base missionária no Sítio Pistola. Vai ficar um igrejão lá para a glória de Deus. Você pode nos ajudar a construir igreja, a fazer missões, né? Contribuindo. Na descrição desse vídeo tem a conta da igreja. Você pode ofertar, você pode dizimar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração, né? Ore a Deus, apresente essa obra e deixe o Espírito Santo falar o teu coração. E eu tenho certeza que ele vai falar, porque essa obra é de Deus. Nos ajude a fazer missões. Você faz missões indo, contribuindo ou orando. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui com a live da Escola Bíblica no Lar, hoje com o tema Os Dons de Poder. Agora vamos para o terceiro tópico de nossa lição, que vai falar sobre o dom de operação de maravilhas, né? Muita gente faz uma confusão em relação a esse dom de operação de maravilhas, né? O que é dom de operação de maravilhas, né? Diácono João Batista, é o senhor, né? Sim. Então, por favor, explica para nós o que é o dom de operação de maravilhas. Amém. O dom de operação de maravilhas, pastor, pelo que nós temos estudado, que nós temos visto, ele age de acordo com a fé e ele está disposto à igreja, como foi também dito aqui pelo presbítero Leomir de Barros, que é corroborar com a pregação do Evangelho, corroborar com o crescimento da igreja, corroborar até com aqueles que não creem ainda, que não são salvos ainda. E essa operação de maravilhas, esse dom de maravilhas, ele realiza obras extraordinárias, que vai além do poder humano, que alcança a fé até daqueles que não são crentes ainda. Esse dom de maravilhas, ele está disponível. Ele não foi cessado, ele não está limitado, ele não está restringido. Ele está disposto. Cabe a nós, como os cristãos, buscá-los, exercitar esse dom. Ele está disposto. Paulo falou lá na frente, mais logo no começo, nós falamos que Paulo falou que nós que temos as primícias do Espírito. Ele estava direcionando, ele estava se referindo a isso. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos, porque esperamos a redenção do nosso corpo. Mas ele ressalta que temos as primícias do Espírito. Ou seja, os dons do Espírito Santo estão dentro daquele, está dentro de nós, está dentro do crente, está dentro de você
que é crente, que é cristão, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que crê nele, que confessou a ele. E esse dom, basta eu e você exercitá-lo. O dom de maravilha, ele está disposto. Ele altera a ordem natural das coisas. Ele altera, ele não considera as coisas possíveis ou impossíveis. Ele age. Mas é preciso que que nós que temos as primícias do Espírito, possamos exercitá-lo, possamos atuar com ele, exercitar. Porque a fé sem obras é morta, e a obra sem fé também é morta. Não existe uma sem a outra. A fé e a obras têm que andar juntos. Não é a obra só no agir, na força do braço, mas a obra de você chegar e orar, e orar por uma cura e ela acontecer. Orar por algo que você, aos olhos naturais, como o presbítero Leomir também falou, que aos nossos olhos a limitação, eu só enxergo até aquela porta, eu só enxergo até o muro lá do outro lado da rua. Mas a fé e esse dom de maravilhas não tem barreiras, ele vai além, ele rompe as esferas naturais, a esfera do poder humano. O poder que há em mim, o poder que há no nosso corpo natural, ele é limitado. É no fazer, é no meu intelecto, é na força do meu braço, do que eu posso fazer ali, comprar um remédio, ou erguer uma casa, ou fazer e me movimentar. É esse poder que ele fala. O poder nosso é limitado. É o poder do que eu entendo, do curso que eu fiz, num curso de medicina, num curso de mestrado, seja o que for. Esse poder é limitado. Mas o poder, o dom de operação de maravilhas, ele realiza obras extraordinárias. Ele vai além da esfera natural. Ele opera maravilhas e altera a condição do impossível. Ele vai além disso. Então esse dom, o dom de operação de maravilhas, ele não considera as coisas naturais possíveis ou impossíveis. Ele age além do esperado, além do normal. É algo sobrenatural, como a gente já tem falado aqui. E o dom de maravilhas é para isso. Para que a pregação do Evangelho ela seja pregada com poder. Para que ela alcance não só aqueles que estão fracos na fé, não só aqueles que estão ainda engateando na fé, mas que alcance também o incrédulo, que alcance também aquele que agora, através do poder, através da manifestação desse dom de maravilhas, ele veja realmente, há um Deus que faz milagres, há um Deus que opera maravilhas, e essas vidas serão alcançadas através do exercício desse dom de maravilhas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Batista. Operação de maravilhas. Nosso Deus faz maravilhas. Aleluia. Ele cura e faz maravilhas. Aleluia. Existe o dom de operação de maravilhas. Glória. É como o senhor falou. São a realização de coisas impensadas. Isso. Né? Impossíveis e impensáveis. Né? Agora, para compreender melhor, né? Vamos para os exemplos. Presbítero Leomir de Barros, quais são os exemplos de operação de maravilhas? Amém, glória a Deus. Por mais esse assunto tremendo aí que é o dom de operação de maravilhas. Existe uma distinção que eu queria só endossar o assunto aqui falado pelo diácono João Batista. Eles distinguem, né, se distinguem um do outro, porque o dom de operação de maravilhas ele é algo imediato, né? É de imediato. Você vê isso no ministério de Cristo. É algo imediato. Enquanto o dom da fé, às vezes a gente não consegue enxergar ele de imediato. Na hora. Então existe às vezes essa confusão na mente de alguns. Então, para que você possa entender melhor essa distinção entre os dois, ele se distingue dessa maneira. O dom de operação de maravilhas, ele é algo que é de imediato. Por isso que existe esse quadro que a gente está estudando desde a semana passada, que é 3x3, né? o dom da fé, o dom de curar, consequentemente, a operação de maravilha. Então, a gente vê isso na vida da igreja, na vida dos apóstolos, e vemos principalmente no ministério terreno de Cristo. A gente vê o dom de operação de maravilhas. E esse exemplo de que a gente acabou de falar, essa distinção entre os dois, a gente consegue ver isso quando Jesus ele se aproxima da figueira sem fruto. A Bíblia diz que ele diz, com desejo de ver uma figueira bastante bonita, mas não tinha naquele momento o fruto que ele estava querendo se alimentar naquele momento. Então a Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira e disse: olha, você não vai dar
mais fruto não. Não E mais fruto cedo. Cristo deu aquela palavra de ordem, mas não foi de imediato, né? A Bíblia diz que no outro dia os discípulos passaram e viram a figueira totalmente murcha. Então, a gente vê essa distinção entre o dom de operação de maravilhas e a fé. E a gente vê os exemplos, principalmente na vida de Cristo. Mateus capítulo 8, o verso de número 23 ao 27, a gente vê um exemplo magnífico sobre o dom de operação de maravilhas. João capítulo 1 e o verso 3, a gente destaca também outros exemplos de operação do ministério de Jesus, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, a gente vê esse dom sendo manifesto na vida do nosso Cristo. A ressurreição da filha de Jairo também, Marcos capítulo 5, a gente consegue ver exemplo desse dom de operação de maravilha na vida de Cristo. João capítulo 11, do versículo 1 ao 45, a gente também consegue ver Cristo ressuscitando Lázaro em 4 dias que ele já estava enterrado e morto e cheirando mal. Então, a gente consegue ver esse dom de operação de maravilha na vida do nosso Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 e o verso 37 que para Deus nada é impossível. O apóstolo Pedro, quando estava indo ao templo orar, a Bíblia diz que ele se depara com o nosso amigo que foi curado através de uma palavra de ordem dada pelo nosso irmão Pedro. Olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E a Bíblia diz que naquele momento o coxo foi curado através da vida do apóstolo Pedro. Então, a gente vê esses manifestos dos dons de operação de maravilhas. E eu quero dizer que o nosso Deus, ele não mudou. Já foi falado aqui. É verdade. O nosso Deus, ele continua o mesmo. É ontem, é hoje e é eterno. Ele não tem fim. Ele deu os dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Glória a Deus. Está entregue os dons à igreja. Agora, nós temos que buscar e zelá-los com todo o gozo que há em nossa alma, todo o desejo de servir a Deus melhor. A gente está buscando os dons espirituais. Falei na semana passada e vou voltar a falar aqui hoje, só para dar uma clareada na nossa mente. Se a gente está buscando os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, estamos buscando trabalho. Aleluia. É verdade. Estamos buscando trabalho. Deus conta comigo e conta com você. Aleluia. Para melhor servir o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o presbítero Leomide Barros, que explicou para nós aqui, deu exemplos bíblicos sobre o dom de operação de maravilhas. Eu costumo dizer no discipulado que o dom de operação de maravilhas é aquilo que o ser humano não pode fazer de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não é? Veja, Jesus repreendeu o vento e o mar, não é? Quem é que pode repreender o vento e o mar? Só ele. A operação de maravilhas, não é? Quem é que pode trazer de volta à vida, não é? De volta à vida, fazer ressuscitar? Só Deus, irmãos. Só o dom de operação de maravilhas. Glória a Deus. Amém? Agora vamos dar sequência ao último ponto da lição, não é? Que vai falar sobre as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Quais são as distorções que ocorrem tanto com o dom de curar quanto o de operação de maravilhas. Vou ceder aqui a palavra ao diácono João Batista, mas antes quero mandar a paz do Senhor Jesus para o evangelista Anderson, o diácono Oséias, a irmã Fábio Pereira, a missionária Isabel e o pastor Elias,
A minha esposa, a diaconisa Geis Aguiar, Deus abençoe. A diaconisa Clécia, né? Valentim, que Deus abençoe. Esposa do presbítero Ricardo Félix, não é isso? Isso. Né? Que Deus abençoe. A irmã Verônica Gomes, né? Que Deus abençoe a todos. Meu diácono João Batista, quais são as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas? Aleluia. As distorções, pastor, de acordo com o nosso estudo bíblico, o nosso estudo da escola dominical, da escola do lar, nós vemos aqui o autor da revistinha, ele destaca 3 e que realmente temos visto que realmente hoje em dia é quase impossível a gente não observar isso ou conhecer alguém que tenha observado ou vivenciado isso. Ele destaca que é o determinar, decretar e exigir. Quem somos nós para determinar algo, dizer, olha, vai acontecer agora, eu exijo que seja agora. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir algo, e ainda por cima usar o nome de Jesus para isso. E ainda dizer que isso é fé. E ainda dizer que é fé. É autoridade. E quando não acontece, ele diz que foi a fulano que não teve fé. Ele usa textos bíblicos para isso. E a gente vê muitos, infelizmente, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, e vê as escrituras se cumprindo. E é necessário o discernimento da igreja. A igreja, quando eu falo, somos eu, o Senhor, o presbítero Leomi, você que está nos assistindo, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo santo, separado. Mas a Bíblia diz também que virão os falsos mestres, os falsos profetas, e que, se possível, ele vai enganar aqueles que estão destinados à salvação. Sou eu e você. E a gente tem que estar ligado nisso aí, a gente tem que estar de olho nessas coisas. Aí o escritor da revista, o autor da revista, ele diz que não temos autorização divina para decretar, determinar ou exigir a cura de enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha, não se dá em forma de toma lá da cá. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Acontece o milagre, acontece a cura, mas aí tem todo o processo que nós já temos estudado, nós temos aprendido hoje aqui. Existe o dom dado por Deus, existe a necessidade da igreja, existe a necessidade do evangelho ser pregado com autoridade, com poder, para que exista a salvação, para que exista o milagre, para que exista a cura, para que exista a mudança, para que o dom de maravilhas aconteça. E aí entra a distorção. Muitos falsos profetas com pele de cordeiro, mas que estão por debaixo é um lobo, que está apenas querendo a seu bel prazer, com o seu interesse próprio, distorcendo esse dom, distorcendo a palavra de Deus. O presbítero aqui, Leomir, citou alguns exemplos. E pessoas estão sendo levadas por esse caminho, estão sendo levadas por esse vento de doutrina. Muitas vezes, muitas pessoas estão sendo levadas por caminhos de muito rebuliço, de movimento, e acha que aquilo ali é a maravilha, que aquilo ali é sobrenatural, mas não é. É encenação, muitas vezes é emoção, e confunde-se com unção. A unção, sem a pregação ou a ministração que seja, sem unção, ela é presunção. Não vai acontecer milagre, não vai, porque está havendo um interesse, está sendo pregado, mas com intenção errada, está sendo anunciado, está sendo feito um trabalho, mas com a intenção errada. E a manifestação não acontece dessa forma. Então, entra nessa situação a distorção dos dons de curar e a operação de maravilhas. E aí, essas pessoas se aproveitam para fazer essa confusão na mente das pessoas que não estão buscando. E a solução é ler as Escrituras, a solução é orar, é dobrar o seu joelho, é buscar verdadeiramente, eu e você. Não espere ver só o dom sobrenatural na vida daquele que está lá no altar, que está no púlpito pregando, mas esse dom de operação de maravilhas, esse dom da fé, esse dom de milagres, esse dom de cura, está disposto, igreja, para mim e para você. Não depende do seu cargo eclesiástico, não depende da sua posição.
Bota uma coisa na sua cabeça, a posição, a sua situação, o seu status, tudo isso vai passar. Nada aqui vai durar para sempre. Mas a forma com que, a atitude que eu vou agir, que eu vou pregar o Evangelho, isso vai determinar o meu crescimento espiritual, a ação de Deus na minha e na tua vida. Muitas vezes, a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Em Tiago 5,14, diz que nós devemos orar pelos enfermos, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Tiago 5,16. Mas determinar, dizer que vai acontecer da hora. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Ainda que a gente queira, se o Senhor não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. E muitas vezes, como foi dito aqui, a enfermidade vem pela permissão de Deus, para que a gente entenda que o nosso corpo ainda aguarda uma redenção, que nós somos sujeitos à enfermidade. Muita gente às vezes se acha intocável. Eu vi muita gente nesse período, no começo da primeira onda do Covid-19, dizendo, eu não vou pegar isso não, porque eu tenho Deus na minha vida. Não pode ser assim não. Tanta gente morreu aí, tantos cristãos morreram, fecharam os olhos. É verdade. Então, quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Então, temos que orar. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. A nossa responsabilidade é pedir para Deus que sare o enfermo, de acordo com a soberana vontade de Deus. Não podemos imaginar que porque aconteceu um milagre, aconteceu daquela vez, ou naquela igreja ali houve uma cura, o cara estava numa cadeira de rodas e saiu andando. Isso não quer dizer que vai acontecer sempre, isso não quer dizer que é uma regra, é a vontade de Deus. Vai acontecer de acordo com a vontade permissiva de Deus, de acordo com o desejo de Deus. Para aquele momento, para aquela situação que já foi explicada aqui, o dom de maravilha ele vai acontecer numa situação específica, para algo sobrenatural, para alavancar, para respaldar a pregação do Evangelho, para que alcance vidas, para que o Senhor seja glorificado, não o homem, para que o Senhor seja exaltado, não o homem, para que o Senhor seja, todo louvor seja para Deus, seja para Cristo, seja para o Espírito Santo, na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que concede dons à igreja, que consegue o dom de maravilha, o dom de fé. É isso que às vezes as pessoas distorcem e estão sendo enganadas por não meditar nas Escrituras, por não ter o interesse de buscar essa verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Batista pela excelente explicação sobre as principais distorções em relação ao uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Você não pode exigir, você não pode decretar e você não pode fazer o que mais? Determinar, exigir e decretar. Quem é você e eu para fazer isso? Não é? Meu diácono, eu me lembro aqui pela fé, né, olhando aqui pela fé, Jesus chegando ao túmulo de Lázaro. Jesus, Filho de Deus, né? Ele orou, rogando ao Pai. Isso, aleluia. Pela operação da maravilha, ou seja, de Lázaro ressuscitar dos mortos. Veja a oração humilde de Jesus orando ao Pai, né? Ele, como Filho de Deus, ele não decretou, né? Presbítero Leomir de Barros, vou fazer aqui uma pergunta que não estava programada. Essas distorções, né, tem levado muita gente a viver uma vida depressiva, frustrada. O que é que o senhor acha? Com certeza. Com certeza. Feito a gente já falou, e a gente já falou há um tempo atrás, muita gente frustrada com esses tipos de situação que estão acontecendo, que estão tirando o foco da verdadeira cura, né, da verdadeira operação de maravilha que a Bíblia nos ensina. Mas existe um texto que quebra isso na emenda, né? Que cai por terra toda essa falso ensinamento ou falsa ideologia a respeito dos dons. O pastor Júnior acabou de falar de que o próprio Jesus, Filho de Deus, aleluia, é um texto tão conhecido, mas se a gente parar para analisar, a gente vai ver as situações sendo colocadas em cima da mesa para o nosso melhor entendimento. O próprio Filho de Deus orando ao Pai, porque Jesus poderia ter dito: Lázaro, vem. Simplesmente, né? Ele poderia, mas ele roga a Deus. Pai, não estou fazendo isso
para que eles vejam, mas para que O o teu teu nome nome seja glorificado. Aleluia. Tiago 5:15, ele vai dizer aqui, veja o que Tiago vai dizer, para quebrar isso no meio. Ele vai dizer assim, que a oração da fé salvará o doente, Aleluia. e o Senhor o levantará. Não é É eu, o Senhor, não é o homem. não é ninguém, é Aleluia. Deus que levanta Glória o a doente. Deus. Glória a Deus. Pedro, ele deu a palavra de ordem, mas Deus levantou aquele coxo. Glória a Deus. Aleluia. É Deus, não é ninguém, nem eu nem você. Temos essa, podemos dizer assim, esse livre e espontâneo, mas ele levante agora, não, é Deus quem realiza. E o salmista Davi, ele diz assim, no Salmo 60 e o verso 12, ele diz, em Deus faremos proezas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pedro e João, né, na Porta Formosa, ele determinou, ele profetizou ali a cura, mas no nome de Jesus. Ele disse o quê? Ele disse assim, olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome De Jesus. de Jesus, levanta-te e anda. Veja que Pedro usa o nome de Jesus antes de pedir para que o coxo ele se levante. Ou seja, quem exige, quem decreta, quem determina, quer a glória para si. Quem roga, quem pede a Deus, dá a glória a Deus. Aleluia. Jesus deixou isso bem claro. Quando ele estava no seu ministério terreno, ele deixava bem claro essa questão. É glorificar o nome do Pai. Uma certa vez, chamaram Jesus de bom. Não é? Jesus disse, eu sou bom, eu não sou bom. Bom é o Pai. Ou seja, irmãos, tudo deve ser para a glória de Deus. Não se iluda. Não se iluda. Tudo é para a glória de Deus. Não caia nessa fantasia de determinar, de exigir e de decretar. Amém? Em nome de Jesus. Né? Ore a Deus com humildade. Peça a vontade de Deus. Peça a graça de Deus. Ela é fundamental e é indispensável. A síntese do terceiro tópico de nossa lição nos diz: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermos. Então, pastor, como é que eu devo orar? Ore pela cura, mas peça sempre a vontade de Deus. Ore sem determinar. Ore sem decretar. Ore sem exigir. Amém? No nome de Jesus. Porque tudo é graça. Tudo é graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. É o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus faz pela sua misericórdia. Glória a Deus no nome de Jesus. Já estamos chegando ao final, né? Quero ler aqui alguns comentários, né? O pastor Elias Monteiro, ele diz: os dons de operação de maravilhas e cura é para promover a Deus e não aos homens. Nos dias de hoje, tem pessoas que se promovem sendo que quem opera é Deus, né? Ele tem que ser adorado, né? Glória a Deus, né? Ele ainda complementa dizendo o seguinte: hoje tem um assédio, às vezes, das pessoas que ouve pregador, né? Às vezes o próprio pregador transfere para ele aquilo que Deus fez, né? Enfim, ele diz aqui que essa é a maior barreira nos dias de hoje, amém? Os pessoal estão pegando, irmãos, estão pegando o dom que é de Deus e trazendo para a sua própria glória. Isso aí, no último dia, né, vai pesar. Né? É por isso que eu já falei, né? É possível ir para o inferno com dom. Né? Jesus disse que naquele dia, muitos vão dizer: eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei. Em teu nome. Aleluia. Fazia, tinha dom, mas, veja, inferno, caminho inferno. Por quê? Porque não se negocia o dom. Né? O dom de Deus não é para ser negociado. É para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Estamos chegando ao final, né, de nossa live, né, da Escola Bíblica no Lar. E gostaria de ouvir aqui o presbítero Leomir de Barros com a sua saudação final. Amém.
Quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus. Você está aí nos acompanhando até 11 da noite, mas eu tenho certeza que Deus ele esclareceu tuas dúvidas, falou ao teu coração. E eu quero, nesse momento, louvar a Deus pela tua vida, agradecendo porque você está conosco e desde já te convido para a semana que vem estar conosco mais uma vez na próxima aula da Escola Bíblica no Lar. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Esperamos aqui ter cooperado para o teu crescimento, conhecimento espiritual e que o nome de Cristo seja glorificado a cada instante na tua vida. Um forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus. Diácono João Batista, sua saudação final em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria parabenizar você em nome de Jesus que ficou firme aí, que nos acompanhou até agora. E faço uso das palavras do presbítero Leomir também. Esteja conosco aqui também na próxima semana, na próxima segunda-feira. Quero deixar para a tua meditação em João 14:12. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Que possamos fazer uso dos dons para propagar o Evangelho do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E eu quero refazer a pergunta da introdução. Estou quebrando aqui um pouquinho o protocolo, né? A gente já vai orar. Mas a pergunta do autor, na introdução, ele diz, né? Por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por conta do mau uso que alguns fazem das dádivas de vida? Né? Então, estudando, deu para compreender que pode ser as duas coisas, né? Mas eu acho que o que está mais pesando hoje é o mau uso. Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, acredito que a falta de conhecimento e o mau uso tem trazido a falta dessas operações em nosso meio. Amém? Mas vamos orar. Deus conhece todas as coisas. Amém? O nosso pastor presidente, quando nós somos aconselhados com ele, ele sempre diz: temos que orar, vamos orar. E a solução é essa. É orar a Deus. Orar, porque somente ele é que tem o poder de transformar, né? De operar coisas extraordinárias. Quero agradecer o presbítero Leomir de Barros, o diácono João Batista. Os dois foram escalados juntamente comigo pelo nosso pastor presidente para estar aqui. A quem quero mandar a paz do Senhor e agradecer pela confiança, e também a todos os internautas que nos acompanham, né, nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente espera aqui ter acrescentado a sua fé, porque nós transmitimos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Glória a Deus. Vamos orar? Na próxima semana vamos estar aqui juntos, na próxima segunda-feira, tratando um assunto de muita importância, que é os dons de elocução. Amém? Você sabe o que é elocução? Então vai saber segunda-feira. Amém? Assim oramos, justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade. Eterno Deus, no nome de Jesus, que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre nós. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Eterno Deus, que assistiram essa live, que ficaram conosco, Senhor, até agora. Abençoa o nosso pastor presidente, a nossa missionária, a família pastoral. Meu Deus, o diácono João Batista, o presbítero Leomir de Barros. Meu Deus, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, por essa oportunidade. Nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos dá entendimento, Senhor, para guardar todos esses ensinamentos. Em nome de Jesus, aquele que vive e que reina hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos concede toda alegria, harmonia e gozo no Espírito Santo, seja sobre a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Todos digam amém. Que Deus te abençoe.